Fala aí, turma, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula, esperamos que vocês estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de programação mobile aí no segundo bloco agora, né? E galera, o que nós planejamos para hoje é uma aula um tanto quanto um pouco mais curta, até porque no primeiro bloco nós tivemos lá a palestra super interessantes com relação a dados, né? Essa questão de data science, enfim. E aí nós não tínhamos a certeza se de repente a palestra iria se estender para o segundo bloco ou se ela iria pegar parte dele também. Então nós priorizamos aqui fazer a gravação um tanto quanto mais curta do que o que geralmente é, certo? Até por um lado é bom também porque vocês conseguem assistir com mais calma, pausando e praticando junto com a gente. São tópicos muito importantes esses que a gente está aprendendo. E, enfim, essa daqui vai ser a nossa última aula de quarta-feira, tá? Que a gente vai estar falando sobre React e não React Native. Tá? Por quê? Porque a aula é de Pan, né? Porém, a gente está falando sobre React, que é questão de parte web, beleza? Para as aulas de Pan, né, de programação mobile, a gente vai falar sobre React Native, que é uma outra vertente do React, beleza? Só que como eles utilizam, compartilham dos mesmos conceitos, né, componentização, JSX, state, props e essas coisas, então nós julgamos pertinente, né, que fosse importante primeiro dar essa introdução sobre o que é o React, que é o que nós estamos fazendo até esse ponto de hoje, beleza? E aí depois sim de ter essa base em React, a gente poder partir para o React Native, tudo bem? Então a partir da nossa próxima aula aí, né, não quarta-feira que vem, porque é feriado, mas na outra quarta-feira, na nossa próxima aula, nós vamos estar entrando diretamente em React Native com vocês, tudo bem? Então já tenham aí, já criem essa divisão na sua mente aí, na sua memória, tá? Que a gente vai, apesar de serem muito parecidas, com uma base muito igual, né? React é uma coisa e React Native é outra, beleza? As quartas serão React Native e as sextas React, voltado para a parte front-end web, né? No React, e o React Native para criação de aplicativos em dispositivos móveis. Tudo bem? Então, bora para nossa aula. Hoje nós vamos falar aí de dois conceitos. Na verdade, eu vou dizer um conceito muito importante. São dois, mas na prática a gente vai estar vendo um conceito, né? Que é a questão dos states, beleza? States ele é algo muito importante dentro do desenvolvimento reativo. É o que vai dar toda a dinâmica para a gente. E também vamos estar falando um pouquinho sobre o Virtual DOM. O Virtual DOM não é nada técnico, é mais uma ideologia, né, ou como que as coisas funcionam por debaixo dos panos, para que vocês possam entender, tá? E aí para essa nossa aula a gente vai dar sequência exatamente, tá, do mesmo ponto que nós paramos na aula passada. Então na aula passada nós paramos exatamente nesse ponto aqui, falando sobre as props com esses exemplos, e a gente vai dar sequência a partir desse mesmo momento aqui. Tudo bem, pessoal? E aí, para a gente dar início nisso, né, é aquele padrão que a gente já vem fazendo aí desde a nossa última aula. Vocês sabem que para a gente poder trabalhar com esse cenário, a gente precisa de um terminal, tudo bem? Então, vocês podem aí abrir o terminal que vocês têm instalado ou configurado na sua máquina para poder criar um projeto, né? Então, vamos criar um projeto novo aqui. No meu caso, o meu terminal já está aberto, já está em operação, até por conta desse conteúdo que eu estou renderizando aqui para vocês, para a gente relembrar onde é que nós paramos na nossa última aula, certo? Provavelmente o seu vai estar fechado, mas aí basta você abri-lo e dar sequência aí no conteúdo conosco. Então, turma, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou abrir aqui vou parar esse meu terminal aqui que está rodando, beleza? Vou dar aqui um Ctrl C, vou mandar ele dar um stop, tá? Então vou mandar ele dar um stop aqui. Vou
retroceder meu diretório, então vou dar aqui um C2 pontos porque eu estou dentro de props, tá? Então vou retroceder o meu diretório, voltei para dentro de projetos React, e aqui eu vou dar aqui, ó, um create React app, vou chamar de state, tá? Chamar de states esse meu projeto, que é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou criar os projetos individual, porque aí eu consigo mostrar para vocês, beleza? Como se vocês fizeram aquilo que eu comentei, né, de repente deixar aquela estrutura básica aqui criada em separado, é só você dar um Ctrl C dela, né, aquela estrutura anterior a essas modificações aqui, e agora falar sobre states. Mas enquanto esse carinha aqui ele vai fazendo um download para mim, eu vou explicando a parte teórica sobre as states para a gente poder vir ver a prática, tá? Então, vou mandar aqui, ó, ele dá um Create React App in States e vamos voltar lá no nosso PowerPoint. Então tá, a gente já viu aqui a questão das props, né? E bora falar um pouquinho sobre os states, turma. Então, o que seriam os states, né? Os states, eles são itens que nos permite fazer a manipulação dos nossos componentes, fazer a alteração, a personalização desses nossos componentes, né? Talvez você possa confundir um pouquinho com as props, mas depois, conforme a gente for usando, a gente vai conseguir identificar, isso é uma props, isso é um state, aqui eu preciso de um state, ali eu preciso de uma props, e assim por diante, tá? Então, as props são algo que a gente passa de pai para filho para saber ali como vai ser renderizado, e os states são coisas que a gente modifica em tempo de exibição, digamos assim, tempo de execução ali, né? A parte dinâmica do nosso site é feita com state. Então, um exemplo de um state aqui, ó. Sabe aquelas telas de modal que geralmente a gente vê por aí? Então, por exemplo, você clica em login, ele abre um modal para você, né, na frente da tela principal do site. Aí você consegue fazer ali, personalizar um formulário, um login ou visualizar fotos, alguma coisa do gênero, tá? E isso no React são feitos com, desculpa, são feitos com states. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, uma model e aí o state, né, o estado dela pode ser como true, onde ela está visível, ou o estado dela pode estar como false, onde ela fica invisível. E esse estado ele é dinâmico, né? Dependendo da ação do meu usuário, ele clica aqui, ele clica ali, isso vai modificando dinamicamente ali dentro do meu site. Perfeito? Então, esses são os conceitos de state. Então, deixa eu ler aqui para vocês a definição que nós havíamos posto. Podemos dizer que state é um outro tipo de dado que podemos passar para manipular os componentes de React, né, no React. Então, por isso que talvez ele se assemelhe bastante com as props. Diferente das props, né, que são compartilhadas entre pais e filhos, um state, galera, ele é um estado interno de um componente. Então, o pai não decide nada sobre o estado do componente, tá? Um state tem um estado dinâmico que pode ser alterado dinamicamente na execução do site. Basicamente o que eu comentei com vocês aí agora, beleza? Sobre as states, galera, a gente tem essas duas nomenclaturas dentro do desenvolvimento de componentes, tá? Que são as statefuls e stateless, porque nem todos os nossos componentes eles precisam gerenciar estado, né? Nem todas as nossas páginas precisam ter essa questão de gerenciamento de estado. Então, surgiu esse termo stateful e stateless porque você precisa saber, né, qual componente você está criando, se é um componente com gerenciamento de estado ou sem gerenciamento de estado, tá? E isso acaba impactando em questão de desempenho, de performance, de manutenção de código, porque pela seguinte questão até que está sendo demonstrada aí para vocês, tá? Então vamos entender ali, ó. Um componente stateful é um componente que possui estado, tá? Um componente que possui estado, com relação à manutenção, ele é considerado um pouco mais difícil, né? Porque ele tem mais código, ele fica ali fazendo a manipulação de informação dinâmica, então tem que ter vários tipos de cenários, se de repente o usuário faz isso, se de repente o usuário faz aquilo, tem que saber como lidar com essa situação, né? Porque ele está modificando diretamente ali o DOM, então é um componente um tanto quanto mais difícil,
enquanto um componente stateless é um componente sem estado, beleza? O componente stateless ele é mais fácil, né? Ele é mais simples, ele não tem toda essa carga lógica diante dele, né? Dentro dele, tá? Então essa é a diferença com relação à manutenção. Componentes que gerenciam o estado são considerados mais difíceis e componentes que não gerenciam o estado são considerados mais simples. Mas essa questão de difícil e simples, eu acho que conforme a gente vai praticando, vai ficando tudo mais simples, né? Agora, com relação à performance, que aí sim impacta, os componentes que gerenciam o estado, né, que são os statefuls, eles tendem a ter uma performance mais baixa, né, uma performance menor do que os componentes que não gerenciam o estado. Porque ele vai ter que fazer ali, como vocês já devem ter imaginado, né, ele tem que fazer manutenção, manipulação do DOM, então ele tem que alterar isso, tem que alterar aquilo, então acaba gerando aí um custo em performance, tá? Já os stateless, né, eles não têm esse dinamismo, digamos assim, então a performance dele é mais alta, tá? Bom, é aconselhável que a gente tente usar mais componentes stateless do que componentes statefuls, tá? Utilizar mais componentes que não gerenciam estado, que não fazem essa manipulação de estados, do que os componentes que gerenciam o estado, né? Que fazem essa manipulação, beleza? Daqui a pouquinho, quando a gente for começar a mexer com os estados, vocês vão perceber uma situação, eu vou demonstrar uma situação para vocês, que é aconselhável que os componentes pais que façam a manipulação dos estados, né, do que os componentes filhos, porque a gente sabe que um pai pode ter vários filhos, né? Então é melhor deixar esse gerenciamento que acaba tendo uma performance menor no componente pai, que ele gerencia o estado de todos os filhos, do que cada um dos filhos ter o seu gerenciamento individual e aí aumentar muito em questão de performance, tá? Bom, deixa eu passar aqui para o próximo. Aqui nós temos um exemplo prático também de como criar um state, beleza? Então, basicamente, galera, esse daqui é um exemplo mais simples que seria aí de um contador, né? Para fazer a alteração do DOM de acordo com o clique de um botão nosso, tá? Aquilo que a gente já fez também no JavaScript. Vou deixar esse exemplo aqui para a gente codificar juntos, tá? E aí eu vou explicando ele. E só para a gente entender essa questão aqui também, ó, sobre a diferença de props e states, é pelo seguinte, galera. As props, elas são consideradas em relação à sua variação como imutáveis e de gerenciamento externo, beleza? Isso com relação às props. Por que imutáveis e de gerenciamento externo? Porque o gerenciamento, como vocês podem lembrar das props, né? Quem faz o gerenciamento é um componente externo, que é o componente pai, tá? Não é o componente que tem a props diretamente criada ali, que faz o gerenciamento, né? É o componente de fora, que é o pai, que chama o componente filho, que passa os valores para cada uma das props. Então, por isso a gente diz que é um gerenciamento externo. E com relação à variação, ela é imutável, tá? Existem cenários que ela vira mutável, mas assim, a grosso modo, as props são imutáveis. Por quê? Porque ela simplesmente recebe o valor, né? É como se ela, no exemplo que a gente viu lá do nome e do sexo, né? É como se ela simplesmente recebesse o valor e renderizasse aquele valor em tela. Ali dentro do componente welcome que nós tínhamos, a gente não tinha a possibilidade de trocar o sexo ali dentro ou de trocar o nome ali dentro, né? Então era imutável. O que vem do pai é o que vai servir como referência. Já os states, nessa comparação, né, a sua variação é mutável, então em algum momento ela pode estar visível ou invisível, no caso de um modal, ela pode estar contendo o valor 1, o valor 2, o valor 3, se for um contador e assim por diante, né? Então ela é mutável, ela é dinâmica, beleza? Os states são dinâmicos. E com relação ao gerenciamento, o gerenciamento dela é interno. Então, por exemplo, o componente que a gente criou o state é quem vai gerenciar aquele state e não o componente pai. O componente pai simplesmente vai renderizar ele, tá? Mas o gerenciamento
de toda a parte lógica da state fica pro componente filho, que é o componente interno, tá? Que é ali onde o próprio state foi criado. Temos aqui ó, só um exemplo para a gente conseguir demonstrar a parte prática depois, né? Então, um caso de transformação, como eu falei para vocês, aonde nós temos aqui, essa simbologia aqui é a simbologia das props, e essa daqui é a simbologia das states, beleza, galera? Esse círculozinho aqui é a simbologia dos states, e esse quadradinho é a simbologia das props. Então, nós temos aqui um caso, ó, aonde um componente pai, tá? Ele possa gerenciar um estado. Isso daqui é até muito comum de se acontecer, diferente desse do lado direito, né? Onde pode acontecer também, mas é menos comum. Então, aqui no exemplo do lado esquerdo, nós temos um componente pai que ele tem a gestão de estado, beleza? E aí, conforme essa gestão de estado vai acontecendo, ele vai mandando informação para os filhos, né? E aí a props, ela, apesar de eu ter dito que a props, ela, lembra que eu falei que a props ela é imutável, mas que ela pode ser mutável dependendo da situação? Por conta disso daqui, ó. Conforme o elemento pai, né? Ele vai tendo o seu estado dinâmico aqui, vai tendo o seu estado mudado, o valor dessas props que são enviadas para os filhos também mudam de acordo com a mudança do pai. Tá? Então, as props a gente tinha visto lá que elas são estáticas, né? O que o pai manda é o que vai vir para o filho, mas dependendo da situação, pode ser que o filho já tenha o valor de uma props, mas conforme o pai sofrer uma alteração, a props do filho sofre essa alteração junto também. Tá? E aqui é o sentido inverso. Então aqui ó, nós teríamos um componente pai, aonde ele passa uma props para o componente filho, só que essa props que é passada aqui para o componente filho, ela vem dentro de um state, ela vira um estado, tá? De gerenciamento de um estado. Isso daqui é menos comum de acontecer, né? Por conta daquela coisa que eu falei para vocês de performance, de desempenho. Então, como um componente filho, né? Como um componente pai, ele pode ter vários filhos e os filhos eles podem ser muitos, né? Então eu poderia utilizar esse sub aqui, que seria aí componente filho, várias vezes. Não seria adequado que esse gerenciamento de estado, por ele possuir uma performance menor, né, uma performance mais baixa, que ele se repita muitas vezes, tá? Então é aconselhável que o gerenciamento de estado fique no componente pai e aí o pai que vai passando esse gerenciamento para cada um dos seus filhos. Mas pode também acontecer, e eu vou demonstrar exemplo de cada um dos dois cenários, tá? Para vocês entenderem. Eu só vou mostrar primeiro o que é um state, para depois mostrar essa questão de misturar state com props, para que a gente possa entender, tá bom, galera? E aqui já é sobre o Virtual DOM, e eu falo do Virtual DOM depois com vocês aí. Vamos ver então a questão das states. Deixa eu sair do modo apresentação, acredito que já deva ter baixado aqui. Tá, então ele já baixou, né, todo o nosso novo projeto. Vou dar aqui um cd states para acessar a pastinha do states. E agora eu vou dar um yarn start. Beleza. Vou vir aqui no meu Visual Studio Code. Vou fechar esses carinhas aqui que eu não vou mais estar utilizando eles. Tá? E aqui ó, eu já tenho o meu projeto de state aqui, ó. Beleza? Então, vamos abrir aqui o meu projeto de state. Para esse projeto de state, galera, só pela questão do tempo, tá? Enquanto ele está renderizando ali, eu vou fazer já aquela limpeza lá. Então, ó, de novo, vou excluir esse carinha aqui. Eu não ia excluir eles, não ia deixar com todo mundo aqui, só pela questão do tempo, mas enquanto ele vai renderizando ali do lado direito no navegador, eu vou fazendo essa limpeza, tá? Então, é aquela mesma limpeza que a gente fez na aula anterior, aonde os únicos dois arquivos que vão permanecer aqui dentro são os arquivos de app.js e de index.js, tá? E é aqui dentro de cada um desses arquivos, deixa eu abrir eles aqui, a gente também precisa fazer aqui algumas limpezas, né? Então essas importações aqui, ó, do CSS e do logo, a gente remove com relação ao app.js, né? Aqui dentro do return, a gente vai limpar tudo isso daqui também, vai deixar aqui, colocar aqui um return só com um P, tá? Só para a gente visualizar lá um hello. E aqui vou limpar também o meu index. Então vou limpar essa importação aqui, eu tenho que limpar do meu index. Essa do CSS também, né? A mesma coisa que a gente fez lá, por isso que eu estou falando aqui um tanto quanto mais rápido, tá, galera? Isso daqui eu limpo também. Acho que agora já vai funcionar.
Beleza, já funcionou aqui o meu hello. Tá, então, para a gente entender essa questão dos estados, turma, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um exemplo mais simples possível aqui para a gente poder entender, tá? Que basicamente a gente vai ter aqui, ó, dentro do nosso retorno, e aí aqui para o estado eu não vou precisar criar um componente, tá? Porque é o que eu falei para vocês. O estado ele é gerenciado diretamente dentro do seu próprio componente. Eu não preciso criar um componente filho para jogar esse componente filho dentro do app, tá? Então eu vou criar aqui diretamente ele dentro do app mesmo. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma div, beleza? Opa, vou criar aqui uma div. Por que que eu vou criar uma div? Porque o que eu vou renderizar em tela é mais de um componente, então vocês já sabem que eu preciso envolver, né, esse meu monte de componente por uma div. Aí aqui dentro dessa div, eu vou colocar aqui um parágrafo, só para a gente poder exibir dado, tá? Onde eu vou chamar aqui, ó, valor. E vou colocar aqui, por exemplo, ó, um valor de 0, tá? Aí, além disso daqui, eu vou querer dois botões. Além desse parágrafo, eu vou querer dois botões, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, um button, aonde dentro desse meu botão eu vou ter aqui o subtry, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, subtry, com a simbologia de menos aqui, ó, só para a gente poder visualizar. E vou querer aqui um outro botão que vai ser o adiciona, com a simbologia de mais aqui. Vamos ver se ele renderizou na tela o que a gente queria. Beleza. Então, ó, dentro do meu app, eu criei uma div, né, porque eu estou renderizando mais de um elemento. Estou renderizando aqui um P e dois botões, onde eu tenho aqui dentro do meu P esse valor em 0. E tenho aqui dois botões, né, o botão subtrai e o botão adiciona. E aí, qual é a minha intenção? Conforme eu for clicando em subtrai e adiciona, ele tem que ir mudando o estado desse meu valor 0 aqui. Beleza? Então, aí vocês vão conseguir entender essa questão dos estados. Então, o que que eu vou fazer aqui, turma, para a gente conseguir entender, tá? Vamos no passo a passo aqui, ó, para não ficar confuso. Bom, dentro desse meu app aqui, esse valor de 0, né, ele não pode ser assim um valor digitado dessa maneira aqui, né, essa questão estática do jeito que está aqui, né. Isso daqui precisa ser uma variável, e aí conforme eu for clicando em um ou clicando em outro, essa minha variável, ela precisa ser mudada, né, mutável, beleza? Então, é o que a gente vai fazer aqui, ó, vou jogar aqui para baixo, e aí geralmente o que a gente vai fazer de JavaScript, a gente faz antes do return. Beleza, turma? Por que antes do return? Porque vocês sabem que o que é dentro do return é JSX, né? Pode até ter JavaScript, mas aí a gente precisaria colocar chaves e tudo mais. Então eu vou criar aqui em cima, ó. Eu vou criar aqui, só para que vocês possam ter uma ideia, uma variável, que eu vou chamar ela de número, ok? E vou dizer que número é igual a 0. Perfeito? E aqui agora eu vou substituir, ó. Ao invés de eu colocar aqui valor de 0, digitado 0 mesmo, né? Eu vou colocar aqui a minha variável, né? Número. Porém, se eu faço desse jeito aqui, vocês já sabem que ele vai renderizar número aqui para mim. Por quê? Porque essa variável número é uma variável de JavaScript, né? Então, para a gente colocar JavaScript junto com JSX, abre chaves. Beleza? Então, abro chave aqui, fecho chave aqui. E aí aqui agora, se eu renderizo, ele volta a ter o valor de 0, né? Se eu altero aqui a minha variável, por exemplo, para 10, ó, ele volta aqui e renderiza para 10. Então tá. Beleza. Bom, com isso, galera, eu já tenho aqui a minha variável que vai ser mutável, né? Conforme eu for clicando aqui ou clicando aqui, eu tenho que ir modificando essa variável, tá? O que eu preciso fazer, turminha? Seguinte, eu preciso criar uma função para cada um desses meus botões, perfeito? Então eu tenho que criar uma função, né, para que quando esses botões sejam clicados, aconteça alguma coisa. Então eu vou começar aqui, ó, pelo adiciona, porque aí, deixa eu até dar um espaçamento aqui, ó, para não ficar o código misturado, que aí a gente consegue visualizar melhor, tá? Então eu tenho aqui, ó, o meu parágrafo, o meu botão subtrai e o meu botão adiciona. Eu vou começar pelo subtrai, vai. Bom, a gente já sabe qual é o método, né, que fica monitorando o clique de alguma coisa. É o método onClick. Então aqui dentro do meu botão, ó, a gente precisa colocar onClick, ok? E aí esse onClick, ele vai receber aqui, ó, coloco simbologia de igual,
Eu vou aumentar só um pouquinho aqui o meu código, porque aí vocês conseguem visualizar, e depois quando eu for fazer em tela lá no navegador, eu volto a diminuir, beleza? Então aqui, ó, eu vou criar uma função onClick, então é como se eu estivesse criando um escutador de um clique para esse meu botão aqui, né, para esse determinado botão. E aí, dentro dessa minha função de clique, eu quero criar o quê? Eu quero criar o que a minha função vai executar, né? Já que o que eu quero criar é JavaScript, o que eu preciso fazer, turma? Eu preciso aqui, ó, abrir chaves, beleza? Então, só para a gente aqui, ó, conseguir entender, eu criei um escutador de onClick e esse meu escutador de onClick ele vai ser igual a algo de JavaScript que eu vou codificar aqui dentro. Então, eu abri chave aqui, ó. Por que eu abri chave aqui? Para poder digitar código JavaScript aqui dentro. Beleza? E aí, o código JavaScript que eu vou digitar aqui dentro é o seguinte. Eu vou criar uma função, tá? Essa minha função aqui, ó. Então, percebam que isso daqui, ó, vou até quebrar a linha. Isso daqui, ó, é como se... Esqueçam o que está dessa chave para trás e dessa chave para frente, tá? Entendam que aqui, ó, esse trecho aqui é JavaScript que a gente está criando, beleza? Então, eu criei aqui uma função. E essa minha função aqui, o que eu vou pedir para que ela faça, né? Eu vou pedir para que ela pegue a minha variável número e faça número é mais igual a 1. Beleza? Porque o que a gente vai entender? A gente vai entender que conforme a gente for clicando nesse botão de... Ah, não, é menos igual, né? Que aqui eu estou no subtrai. Então tá, estou no botão subtrai aqui, ó. Então conforme a gente for clicando no meu botão subtrai, ele vai invocar essa função que está aqui dentro e ele vai dar aqui, ó, um número é menos igual a 1. Tá? Vamos ver se isso daqui deu certo. Salvei. Vamos voltar aqui. E vamos clicar aqui, ó, no subtrai. Ó, estou clicando no subtrai e não está acontecendo nada. Mas será que isso daqui está dando certo? Bom, nosso grande amigo, como eu falei para vocês, é o console.log. E aí eu vou dar um console.log e vou mandar ele renderizar número aqui pra gente, ó. Beleza? E aí deixa eu abrir aqui o console, que é o nosso amigão. E vou mandar ele mostrar aqui o console, ó. Então, eu vou fazer o teste de novo, só que agora no console, tá? A minha variável número está iniciada em 0. Se eu clico em subtrai, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, caracas, por que isso daqui está dando certo e está mudando no console? Eu estou vendo aqui, ó, que número, né, está sendo mudado no console, mas por que ele não está renderizando o número aqui em cima de acordo com o que eu vejo no console também? É por causa de uma regra, galera, para a questão de performance, tá? Para o JavaScript, para o React conseguir otimizar a performance de manipulação do DOM, ele só vai atender manipulação se as nossas modificações acontecerem para props ou para state, tá? Então, se a gente modificar uma props ou se a gente modificar um state, o React renderiza na tela para a gente, beleza? Variável, o React não vai renderizar na tela para a gente. Tá? Aqui a gente consegue ver que a variável está sendo mutada, modificada, só que ele não renderiza na tela para a gente porque é uma premissa do React para melhorar a questão de performance. Tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó, tirar o meu console. E vou tirar aqui também o meu console log aqui, porque eu já demonstrei para vocês que está funcionando esse meu código. Só que aí ficou o problema, né? E agora? O que eu vou fazer? Não está dando certo. Como é que eu vou renderizar na tela então aqui? Aí entra o nosso conceito de state, tá? Para a gente trabalhar com state, turma, a gente precisa fazer o seguinte. Para se trabalhar com state, nós precisamos, em primeiro lugar, invocar state. Ele é um hook, beleza? Assim, no JavaScript moderno, no React moderno, né? Trabalhando com function components, que é essa maneira que eu estou trabalhando, ele suporta uma super biblioteca que se chama hooks, tá? E aí eu vou mostrar para vocês melhor essa questão dos hooks, mas por enquanto o único hook que eu vou mostrar é o useState. E com Class Components, se você trabalhar com Class Components, você não consegue fazer dessa maneira simples a modificação de estado. É muito mais complexo, tá? Então, como a gente está trabalhando aqui com Function Components, ó, eu preciso primeiramente fazer uma seguinte questão. Eu preciso aqui, ó, importar um hook, tá? E aí, para eu importar esse hook, eu vou colocar aqui, ó, vírgula. Aqui nessa linha mesmo aqui, ó, porque eu vou estar importando ele do React, tá? Então, eu aproveito aqui, coloco ele nessa linha mesmo. Eu preciso abrir e fechar chaves, beleza? Por que eu preciso abrir e fechar chaves?
não é porque aqui dentro é JavaScript, né? Porque tudo isso daqui é JavaScript também. É porque aqui a gente está fazendo aquele tal do destructuring. Lembra que eu comentei com você sobre o destructuring? Que ele tem vários itens lá dentro e aqui a gente está pegando um item específico. Então esse hook que eu vou estar mostrando para vocês, ele tem vários hooks lá dentro, né? Só que o hook que eu quero pegar em específico, ele se chama useState. Olha o tanto de hook que tem, ó. Tem useCallback, useContext, useDebug, useEffect, useMemo, useReducer e assim por diante, tá? Então, para a gente não extrair todos esses caras aqui, a gente abre e fecha chaves, né? Para extrair um específico, que é o useState. Beleza? Então, é só isso que eu quero aqui, ó, useState. Agora eu consigo utilizar a questão de estado. Como é que funciona para a gente criar a questão de estado? Primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é descartar essa variável daqui, ó, porque essa variável, a gente sabe que ela é uma variável comum e o que a gente precisa é uma variável de estado. Como é que a gente cria uma variável de estado, galera? A gente vai colocar aqui como uma constante, a gente pode defini-la como uma constante, tá? Porque o state, ele permite fazer essa modificação de uma constante, tá? E aí essa constante, ela recebe dois valores, é como se ela tivesse um array aqui, beleza? Ela é um array, que ela tem dois valores. Um, a gente chama, o nome pode ser o nome que você quiser, tá? Eu vou chamar o primeiro de número, e o segundo, geralmente a gente chama de set, a mesma coisa que chamou o primeiro, então set número, tá? Então eu vou ter aqui número, que vai ser o meu número inicial, e set número, que vai ser o meu número mudado a cada interação que eu tiver do clique aqui, beleza? E eu digo que isso daqui é igual a quê? É igual ao meu useState, e aqui dentro desse meu useState, eu passo o valor inicial, tá vendo que ele até marcou aqui já para mim aqui, ó, o primeiro valor, né, que é o valor inicial. Aqui dentro desse useState, eu preciso especificar qual que é o valor para essa minha variável. Então, eu vou dizer aqui, ó, que ela é iniciada em 0. Ok? Então, só para que vocês se recordem, a gente precisa importar o uso do useState, que é para a gente poder trabalhar com os estados, criar uma variável, tá? Aqui eu criei como uma constante, mas enfim, que a gente vai passar dois valores. Um é o primeiro valor que ela vai ter o valor inicial e o segundo é o valor modificado, beleza? Então, se eu salvar isso daqui de novo, ó, percebam que ele continua aqui para mim, né? Por que ele continua aqui para mim? Porque ele continua renderizando aqui número, como essa variável que eu criei aqui em cima, né? Então ele já reaproveitou o mesmo nome, só que agora, ao invés de dentro da minha função aqui, ó, tá vendo aqui dentro da minha função, eu modificar o número desse jeito aqui, se eu tentar aqui ainda, ó, ele ainda não vai dar certo, ó, tá vendo que ele me deu um erro aqui quando eu cliquei no botão? Porque ele está tentando modificar aqui uma constante, né? E aí a gente já sabe que isso não é possível, certo? Número aqui para mim é uma constante, percebe? E eu estou tentando modificar uma constante direto, então ele me deu esse erro. O que eu preciso fazer, galera? Eu preciso chamar esse meu carinha aqui, ó, que é essa minha segunda variável aqui, de set state, eu dei o nome ali para ela de set número, no caso, né? Então, ao invés de eu modificar o meu número direto aqui, ó, eu vou fazer o quê, ó? Dentro da minha função eu vou dar um set número, set número, isso mesmo. Beleza? O que eu estou chamando é esse carinha daqui, ó, tanto é que ele já marcou para mim aqui, tá? E aí, esse set número, ele é uma função. Percebe aqui ó, que eu precisei abrir e fechar os parênteses da minha função, porque aí ele vai permitir que eu faça, ele está dando até aqui a dica para a gente, ó, ele vai permitir que eu faça a modificação do meu estado. E aí, aqui dentro desse set número, né, porque, lembrando que é set número só porque eu dei esse nome aqui para ele, o que, que eu vou fazer aqui dentro desse set número? Eu vou fazer aquela operação que a gente estava tentando fazer antes, né? Eu vou pegar aqui o meu número, que é a minha variável, então vou colocar aqui, ó, número, menos 1, ok? E aí se eu salvar isso daqui agora, ó, e eu clicar aqui, ó, agora tá vendo? Ó, ele renderiza para mim certinho, porque eu estou modificando o estado, né, da minha variável, do meu projeto aqui, do meu DOM, eu estou modificando o estado dele a partir desse meu useState. Então, o useState, ele nos dá essa liberdade de modificar aqui, ó, tá vendo? Dinamicamente. Esse é só um exemplo mais simples para a gente entender, tá? Então, foi criada uma função dentro do nosso botão. Essa função aqui, né,
que essa função ela está fazendo? Ó, simplesmente ela está chamando o nosso set número, que é a variável que a gente criou aqui em cima, e está dizendo que essa variável set número, ela vai pegar o número, que é o primeiro que nós criamos aqui, menos 1. Beleza? E aqui para o adiciona é a mesma coisa. Então pausem o vídeo e tentem fazer o adiciona aí. Beleza? Já pausaram? Conseguiram? Né? Então vamos colocar a solução aqui para ele, ó. OnClick é igual, né? Então estou criando um escutador para o meu botão, é igual a, eu abro chave aqui, né, para dizer que o que eu vou estar codificando dentro dessa chave é JavaScript, e aqui dentro do JavaScript eu vou criar a minha função, então a function, beleza? Coloco o código aqui para a criação da minha função, e eu estou abrindo essa chave e fechando aqui porque é da função, né? Essa chave aqui da frente é da função. E aqui dentro eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou pegar o set número, que é a minha variável de mutabilidade, tá? Eu vou dizer que a minha set número vai ser igual a número mais 1 nesse caso aqui. Beleza? E aí aqui agora eu consigo, ó, subtrair e adicionar, tá bom? E aí eu estou modificando o estado desse meu carinha, né? Percebam que eu não criei um componente filho, né? Estou fazendo tudo dentro de app. O app que está gerenciando o estado, então aqui em cima aqui, ó, a gente precisa invocar a importação do useState, criar desse jeito aqui, beleza? Quando a gente vai trabalhar com modificação de estado, a gente precisa criar desse jeito aqui, ó, não necessariamente uma constante, mas é aconselhável que seja uma constante, né? Para não acontecer de repente aquele problema que eu tentei fazer aqui, né, e ele permitir isso, porque seria uma falha na minha aplicação. Então eu crio uma constante com uma array de dois valores, aonde o primeiro é o valor inicial, aonde eu digo aqui na frente, ó, que o meu valor inicial é um useState de 0, né, é um valor de 0, useState é padrão, beleza? Eu preciso pôr que é igual a um useState, e aí dentro dos parênteses eu coloco o valor inicial. E essa minha segunda variável aqui, eu vou utilizar aonde eu quiser fazer a modificação dela, né? No caso aqui embaixo, eu peguei o meu set número, que é a variável de mutabilidade, e disse que set número vai receber, né, vai ser igual ao número, que é o meu valor inicial, menos 1, ou número mais 1. E aí ele funcionou aqui perfeitamente, beleza, galera? Bom, é isso, vou finalizar a aula aqui, né? Por questão aí também do tempo, e aí vocês podem ir pausando e codificando junto, porque a aula foi gravada já nesse intuito, né? Que você consegue voltar, revisar, e aí na próxima aula que a gente for fazer, você consegue tirar as dúvidas comigo e com os colegas também, tá bom? E aí a gente conseguiu já ver essa questão dos states, das props. O Virtual DOM, eu falo, o Virtual DOM não é nada prático, é só teoria, então eu pincelo um pouquinho sobre o Virtual DOM na próxima aula, beleza? Só para eu modificar aqui, para a gente melhorar um pouquinho a nossa sintaxe, tá vendo aqui ó, que eu criei essa minha função, eu poderia melhorar ela um pouquinho, tá? De que forma? Ó, vou puxar aqui o nosso código. Olha o que eu poderia fazer, eu poderia simplificar um pouquinho isso daqui, né? Por quê, galera? Lembra das nossas famosas arrow functions? E aí é desse jeito que eu vou mostrar agora que vocês vão encontrar os códigos no futuro, possivelmente. Eu não preciso criar uma função desse jeito, né? O que eu posso fazer? Lembra que eu falei para vocês? Tudo que está à esquerda dos parênteses de parâmetro aqui eu posso apagar. Então eu posso apagar isso daqui, ó, tudo que está à esquerda. E aí à direita deles eu coloco o meu símbolo de arrow, certo? E aí, ó, funciona igual. Vou salvar aqui para mostrar para vocês, ó. Fiz a mudança no subtry, né? Se eu volto aqui, ó, subtry continua funcionando normal. Então eu posso simplificar um pouquinho a minha função ali, certo? Posso simplificar um pouco mais. Lembra que eu falei para vocês também, como a nossa função só tem uma linha de execução, o JavaScript já entende que essa uma linha aqui eu não preciso colocar chaves. Então eu posso remover essa chave daqui, ó. Removo essa chave daqui e removo essa daqui de baixo, né, que era o parente daquela que estava lá em cima. Beleza? Removo essas duas aqui. E aí aqui agora, como eu removi as minhas chaves, eu posso colocar todo mundo em uma linha só. Tá? Então eu vou apagar aqui, ó, colocar tudo lá na mesma linha. Beleza? Colocar esse daqui também na mesma linha, né? Tem que tirar esse ponto e vírgula daqui. Beleza? Tirei o ponto e vírgula dali. Posso colocar todo mundo na mesma linha aqui, ó. E aí, ó a diferença, né?
de como eu tinha aqui criado o meu botão antes e de como eu criei ele aqui agora. Ó. Talvez fique até mais claro o que a gente fez nessa criação aqui com a tal da Arrow Function, beleza? Onde a gente pegou aqui, ó, criou um botão. Para esse botão colocamos o escutador, né, de um clique para o botão. E aí dissemos que esse escutador de um clique vai ser igual ao quê? A gente abre as chaves aqui, ó, essa chave que a gente abriu é para dizer que dentro é JavaScript, né? Dizemos que dentro desse JavaScript temos uma função de uma arrow function, certo? Aonde a gente vai estar modificando aqui o nosso set número, né? Para número -1, que é para ele fazer aquela situação lá. Deixa eu salvar aqui para eu mostrar para vocês, ó, que continua tudo funcionando certinho, ó. Beleza? Então, percebam que ficou mais enxuto, né? Na minha opinião, mais elegante o código, melhor o entendimento dele, né? Do que essa daqui de baixo, mas fica aí ao teu critério, tá bom? Então, fica aqui os dois exemplos, ó. Tanto criando diretamente com a arrow function, nesse exemplo de cima, né? Onde eu transformei ele estava igual ao de baixo, e eu transformei ele nessa arrow function, beleza? E aqui o exemplo de baixo, se caso vocês quiserem transformar também, né? O importante é que vocês consigam interpretar, beleza? E aí deixa eu deixar aqui, ó, todo mundo assim, bonitinho, juntinho, ó. Que aí a gente já finaliza. Bom, acabou, tá, galera? É isso daí. Espero que vocês tenham conseguido entender o conceito de props e states, tá? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês sobre o virtual, falar, né, um pouquinho da teoria do Virtual DOM, comentar um pouquinho sobre a questão do CSS para a gente poder estilizar, né, as nossas páginas e aí show de exercício para que vocês possam ir criar os componentes de vocês, né, e pôr a mão na massa de fato. Tá bom, turma? Valeu, uma boa noite e até a próxima aula, galera.